E moçada, belezinha? Bom, nesse vídeo a gente vai falar a respeito de um tratamento para diabetes mellitus tipo 2, que é um pouco mais radical, né, vamos dizer assim, porque é um tratamento cirúrgico que existe atualmente e que auxilia muito no controle glicêmico de indivíduos com diabetes, até mesmo consegue eliminar o medicamento antidiabético da vida dessas pessoas, tá? Pelo menos por um certo tempo. Vamos falar um pouquinho aqui, né, das vantagens e desvantagens. É claro, se a gente está falando de cirurgia, a gente já está falando de uma intervenção mais invasiva no organismo da pessoa, né? Claro, que envolvem vários riscos aí. Então, vamos ver como é que acontece isso. Então, é o seguinte, gente. A cirurgia, chamada cirurgia metabólica, que a gente vai falar, ela vem, na realidade, ela é uma derivada das cirurgias que foram desenvolvidas com a finalidade terapêutica de corrigir a obesidade, ou seja, auxiliar as pessoas que sofriam de obesidade a perder peso. Então, essas cirurgias no trato gastrointestinal, né, que são chamadas de cirurgias bariátricas, o objetivo dela é esse, é auxiliar a pessoa que está com dificuldade em reduzir o peso. O procedimento cirúrgico ajuda esse indivíduo a perder peso numa velocidade mais rápida. Então isso tudo começou na década de 50, né, onde a gente teve a primeira cirurgia que foi removido, quer dizer, a cirurgia chamada de ressecção, remoção, de 105 centímetros, olha só, de intestino delgado, de uma mulher que sofria de obesidade, tá? Bom, e aí a partir dessa década de 50 para frente, várias cirurgias foram feitas e muitas coisas foram observadas. Uma delas é que o indivíduo não só perdia peso, quer dizer, você não tinha um resultado só morfológico, mas você tinha impactos fisiológicos interessantes, tá? Então você alterava também o funcionamento do organismo. Então eu coloquei aqui uma frase desse médico, né, que é um cirurgião americano, que é o Dr. Henry Buchaldi, que ele disse em 1978 a seguinte frase, né, que a manipulação cirúrgica de um sistema orgânico normal para alcançar um resultado biológico para um potencial ganho para a saúde. Então, quando você faz uma intervenção cirúrgica, né, você está mexendo na estrutura, está produzindo uma alteração morfológica e que isso resulta em alterações fisiológicas e que produzem melhora da saúde do indivíduo como um todo, tá? Então, a partir daí que vieram as técnicas cirúrgicas, né? Então, desde a década de 50 até hoje, existem diversas técnicas que foram desenvolvidas. Essas técnicas cirúrgicas, elas começaram, como eu falei para vocês, com a finalidade de auxiliar os indivíduos a perderem peso, né? Que a gente chama de cirurgia bariátrica, quando o foco é especificamente esse. E hoje a gente tem a cirurgia chamada metabólica, que o propósito é produzir um controle metabólico. Mas as técnicas cirúrgicas para os dois objetivos são basicamente as mesmas, elas são muito parecidas. Vamos falar um pouquinho aqui delas, ó. Então essa primeira aqui é chamada bypass gástrico. Essa é a cirurgia mais realizada, tá? Mais de 50% dessas cirurgias, tanto com finalidade bariátrica quanto com finalidade metabólica, utiliza essa técnica, né? Onde a gente tem aqui, ó, uma secção que é feita nessa região aqui inicial do estômago, bem próximo aqui ao ponto de comunicação do esôfago com o estômago. E você tem uma parte do intestino, né, do jejuno aqui, ó, que é conectada nessa região. Então você vai ter, isso aqui vai ser o estômago do indivíduo, bem pequenininho. E esse restante aqui, né, a maior parte, o corpo do estômago aqui, ele não vai mais receber alimento. O alimento vai passar desse espacinho pequenininho aqui em direção ao tubo intestinal, já na porção de jejum. Então a gente vai ter basicamente o estômago quase todo, né, 90% dele aqui praticamente sem receber mais alimento. E a gente tem aqui a porção do duodeno, ó, como um duto por onde vão passar aqui a bile, né, e o suco pancreático. Vai ser só um duto de passagem do suco pancreático e do suco biliar, tá? Que vai despejar aqui. Então a gente tem essa aproximação de jejum, né, e ilho aqui com essa parte. Então o alimento ele vai chegar diretamente nessas porções que são as porções terminais do intestino delgado, né?
Esse aqui é uma outra técnica chamada de bílio pancreático, onde a gente vai ter, é semelhante, né? Mas o corte aqui é diferente, né? É chamado de switch, esse corte aqui no sentido aqui na vertical do estômago, tá vendo? Então você preserva um pedaço maior do estômago, mas o restante é basicamente o mesmo, né? A outra é a gastroctomia vertical, então gastrectomia vertical, desculpa, gastrectomia, que é esse corte no estômago, né, vertical, é igual aqui, ó, tá vendo? Só que aqui você tem o intestino todo preservado, né, você não tem essa mudança na morfologia intestinal, né? E aqui é aquela banda gástrica que você estreita aqui a passagem, né, da comunicação aqui do esôfago com o estômago, e aqui no esfíncter, né, gastroesofágico é colocado uma banda, como se fosse um anel que comprime, e aí você diminui a passagem do alimento para o estômago e o indivíduo não vai conseguir se alimentar num volume muito grande, né? Bom, a cirurgia bariátrica, gente, ela tem uma indicação cirúrgica para IMCs maiores que 40, tá? Ou se o indivíduo tiver um IMC maior que 35, com comorbidades, ou seja, já com problema cardíaco, com hipertensão, com outros problemas. Aí ele pode fazer um IMC menor, tá? Mas normalmente é exigido isso para a cirurgia bariátrica. Para a metabólica, a gente vai ver que o critério é diferente. Bom, em 2007 que começou essa história toda com relação à cirurgia, né, metabólica, quer dizer, a bariátrica virar uma cirurgia metabólica. Então é o seguinte, gente, a gente sabe que a cirurgia bariátrica, ela tem como objetivo perda de peso, diminuir peso, legal. A gente sabe que a redução do peso, ela leva, então isso foi sendo observado, né? Enquanto a cirurgia era restrita só para redução de peso. Ela produz redução da hemoglobina glicada. Daí começou, opa, então será que a gente não pode usar isso para melhorar o metabolismo, a glicemia dos indivíduos diabéticos? Bom, e aí você diminui o que, gente? Os riscos cardiometabólicos, né? Aqueles que a gente falou, principalmente micro e macrovasculares, quando a gente diminui a glicada, né? E aí a gente vai ter aí redução lá de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, que são as principais causas de morte desses indivíduos, né? Que sofrem tanto de obesidade quanto de diabetes. Ou ambos, né? Então, se a gente tem, ó, a redução do peso, isso significa que a gente tem a redução do IMC, né? Daquele índice de massa corporal. Vocês sabem, né? Que é aquela relação que se faz entre peso e altura do indivíduo. Se a gente tem a redução do IMC, então, será que é a redução do IMC que vai fazer com que essa hemoglobina glicada diminua? Ou seja, vai ficar menor que 6,5. Então, essa redução é para menor que 6,5. Olha que beleza. Né? O indivíduo com diabetes, normalmente, se você manter ele no 7%, já está bacaninha. Não está excelente, mas já está bom. Agora, a cirurgia sem medicamento, ela diminui a hemoglobina glicada, fica abaixo de 6,5. Então, sensacional, né? Só que a gente tem também, gente, essa cirurgia proporcionando um aumento da secreção de insulina, uma coisa que a gente chama de hiperinsulinemia basal. E aí eles viram, bom, então é a hiperinsulinemia que está reduzindo a hemoglobina glicada e não o IMC. Então, como é que eles concluíram isso? Eles viram que muitas pessoas que passavam pela cirurgia e não tinha necessariamente uma queda substancial do IMC, mesmo assim elas apresentavam uma redução da glicada. Então, a responsável pela redução da glicada é a hiperinsulinemia, tá? E aí, a partir daí, se pensou, bom, e aquelas pessoas que não necessariamente, vamos dizer assim, possuem um IMC muito elevado. Será que essa cirurgia ajudaria a reduzir a glicemia? Tá? Tô falando do indivíduo diabético que não tem esse IMC de 40. Será que no IMC menor ela ia produzir melhoras glicêmicas, né? Então a pergunta é essa, ó. IMC menor que 35 teria melhora glicêmica? Então essa é a questão. E daí que a gente tem essa virada da cirurgia bariátrica se tornar a cirurgia agora metabólica.
Então o indivíduo não necessariamente precisa ter um IMC muito elevado, basta, claro, ele vai ter que ter um IMC maior, né? Vai ter que ter um determinado grau de obesidade, mas agora o objetivo da cirurgia é melhorar essa glicada aqui, não necessariamente a perda do peso. Também vai ser ótimo, né? Se o indivíduo perder um pezinho, mas o que produz essa melhora da glicada é esse aumento de insulina, tá? Bom, gente, então é o seguinte, a principal cirurgia com objetivo metabólico, para controle metabólico que é realizada, é o bypass gástrico, que é esse que a gente tem essa gastrectomia, né? Que não é na vertical, é nesse pedacinho aqui, nessa porção inicial do estômago. E aí a gente vai ter aqui uma bolsinha, que vai ser agora o estômago do indivíduo, passa a ser o estômago, né? Que tem um volume aqui de 30 ml apenas. Então você tem uma redução importante aí do estômago, né? E aí, como a gente falou, a gente vai ter aqui o duodeno, ele não vai ser mais conduto de alimento, o alimento não passa no duodeno. O duodeno vai ser um conduto de sucos digestivos, quais? Bile e suco pancreático. Beleza. E aí esse suco vai passar pelo duodeno e vai chegar lá já na porção aqui jejum no ilho, né? Porção terminal de Delgado. E o alimento ele inicia a travessia dele no jejum, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais disso aqui, ó. Então, a cirurgia metabólica, gente, ela vai produzir, né, um indivíduo que vai passar por essa cirurgia. O que vai acontecer nele? Ele vai ter redução da absorção dos nutrientes, né? Por quê? Porque o alimento não vai passar mais aqui no duodeno, não vai ter, o caminho vai ser mais curto agora. Então, você vai ter menos nutrientes sendo absorvido. Isso que ajuda a perder peso, né? Além disso, ele vai ter a restrição gástrica, quer dizer, um estômago menor, cabe menos comida, então ele vai se alimentar menos, então isso também vai ajudar a perder peso. E ele também tem uma manipulação hormonal, que envolve quem? As incretinas, que a gente falou tanto. Vamos falar mais delas aqui um pouquinho. Então vai ser a soma desses 3 fatores aí que contribuem para essa melhora metabólica, né? O fato do indivíduo comer menos, o fato dele absorver menos glicose e o fato dele ter um aumento da ação das incretinas, tá? Principalmente quem? GLP-1, que é a incretina entre as duas lá, GIP e GLP-1. GLP-1 é que apresenta a maior quantidade de efeitos fisiológicos e efeitos mais expressivos em cima da secreção de insulina, da saciedade, né? Então vão ser esses 3 fatores aí que vão estar contribuindo. Bom, então visto isso, né, que esses 3 fatores vão contribuir para essa melhora metabólica, então a cirurgia metabólica ela visa melhorar o metabolismo através desses 3 elementos aí. No próximo vídeo a gente continua e vamos falar do mecanismo que tem por trás disso para esmiuçar um pouquinho mais dessa história, tá bom? Então a gente se vê.